ergue as suas mãos. Realmente declarar isso. Não é à toa que te amamos, Jesus. Ele é a pessoa mais linda deste lugar. Ele é a pessoa mais importante deste lugar. Ele é digno de todo o nosso amor. Ele é digno de toda a nossa devoção. Ele é digno de toda a nossa adoração. Ah, Jesus. Aqui existem pessoas, Pai, que te amam, que te desejam. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, papai. Não é sem razão que te desejam. Tu és o mais belo, és o mais belo. Não é à toa que te amam. Não é sem razão que te desejam. Tu és o mais belo, tu és o mais belo. Papai, eu te agradeço. Eu te agradeço, meu amado Jesus, por essa presença tão real em nossas vidas. Obrigada, meu amado Jesus, pelo seu amor que nos alcançou. Obrigada pela sua graça que se renova dia após dia, por amor a nossas vidas. Obrigada, meu amado. Que nessa noite o Senhor tenha total liberdade. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Nós te damos liberdade, Pai. Aleluia. Se sentar. Jesus, de fato, é a pessoa mais importante deste lugar. Nós não estaríamos aqui se não fosse pelo amor do Senhor que nos alcançou. Se hoje você está aqui, de fato, é porque o Senhor te escolheu a dedo para estar aqui. Ele é um Pai bondoso, amém? Ele é um Pai que cuida de nós. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Jeremias, capítulo 18. Tem um tempo que Deus me deu esses versículos já, e eu até compartilhei essa palavra com jovens lá no nosso acampamento. E como eu falei lá, Deus já tinha me dado essa palavra há um tempo atrás. E eu achei que quando Deus ele estava me dando essa palavra, era para aquele momento específico que eu estava passando. Mas o Jefferson, ele falou um dia desses, algo aqui em cima, e ele falou assim, que todas as vezes em que Deus nos revela algo, é porque Ele quer fazer algo
em nossas vidas. Então, antes ele fala o que vai acontecer mais para frente. Então, ele já vem nos preparando para algo. E aí eu vi que, na verdade, essa palavra ela veio como um preparo para o tempo que eu ia viver. Vamos ler lá em Jeremias capítulo 18, versículo 1 até o 6. Diz assim: Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: Disponha-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos destrinchar um pouquinho aqui desses versículos que a gente leu. No versículo 2, ele diz assim: Disponha-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Aqui ele já fala para Jeremias para ele descer até a casa do oleiro. Aqui, a casa do oleiro significa o lugar de intimidade que você tem com Deus. Amém? Nesse mesmo versículo, quando ele fala assim, você vai ouvir, né? Ele fala aqui: E lá receberás a minha mensagem. É claro e é nítido que todas as vezes em que nós estamos no nosso lugar de intimidade com Deus, o desejo dele é falar conosco. Amém? É o desejo dele que você tenha direção. É o desejo dele que você ouça aquilo que ele deseja falar com você. Esse é o intuito. Além de claro, você depositar as suas ansiedades, depositar as suas orações diante dele, mais do que isso, é necessário que você ouça a voz de Deus sobre a sua vida. Porque através da orientação que você receber, através daquilo que o Senhor direcionar a você, é impossível você tomar decisões que te faça cair. É impossível você tomar decisões que te faça sair prejudicado. É impossível. Você vai estar ouvindo a voz do Senhor. Você vai ouvir a direção do Senhor sobre a sua vida. Então, sempre quando você estiver no lugar de intimidade, esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Porque o desejo do coração do Pai é sempre falar com você. Ele sempre vai ter esse desejo de te orientar. Aqui, eu imagino que se Jeremias ele não tivesse ouvido a voz do oleiro, ele não poderia ter desfrutado de tudo aquilo que o Senhor falou com ele no decorrer. E algo que Deus ele deixou muito claro para mim, que todas as vezes em que eu ouço a voz de Deus, além de trazer uma transformação sobre a minha vida, isso atinge outras pessoas. Sempre. Aqui, quando Deus falou com Jeremias para que ele fosse lá, para que ele entendesse o que Deus queria falar com Israel, ele entendeu, mas Israel também entendeu, através de Jeremias. Então esteja preparado para ouvir a voz do Senhor. Vamos lá, vamos seguir para o versículo 3. Disse assim,
desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Você sabe o que significa roda aqui? Você sabe o que é roda? A roda, ela é um disco giratório sobre o qual o oleiro coloca o barro para fazer uma peça de cerâmica. Com um movimento rotatório, ele vai moldando o barro rapidamente, criando objetos de diferentes formas. Só que antes da gente chegar nessa parte, eu gostaria que você entendesse lá de trás, desde quando o barro ele é escolhido até virar o vaso. Porque o barro em si, ele é a matéria-prima. O vaso já é a criação. Ok? Então vamos lá. O primeiro processo que o barro ele passa é quando o oleiro ele precisa escolher o barro. E para o barro, né, para o oleiro chegar até o barro, ele precisa ir até um lamaçal. E ao passar por esse lamaçal, ele se encontra com diversas dificuldades. Ele se encontra com serpentes no meio do caminho, com escorpiões, com diversos tipos de insetos, até chegar no barro, até que o barro seja extraído. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra do processo que foi quando Jesus ele te encontrou? De quando Jesus ele chegou até você, tirou você do lamaçal do pecado, enfrentou a cruz do Calvário por amor a você e te transportou para o reino do amor dele. É parecido aqui. O oleiro ele enfrenta qualquer dificuldade para encontrar o barro necessário. E o mais interessante é que existe em média mais ou menos 209 tipos de barro. E o oleiro, ele sabe exatamente qual barro escolher para a obra que ele quer concluir. Então, se o oleiro, ele quer que a sua obra final seja um pouco mais achatadinha, ele vai escolher o barro correto. Se ele quer que o oleiro seja o vaso seja um pouco mais fininho, ele vai escolher o barro correto. O oleiro, ele nunca erra nas suas escolhas. O oleiro sabe exatamente qual barro escolher. E ele enfrenta o que for para escolher, para extrair o barro desse lamaçal. Depois que ele passa por esse processo, é o passo 2, onde ele leva o barro escolhido até o seu local de trabalho. E ali ele passa pela purificação, onde é jogado nele água. E naquele momento onde é jogado água, o oleiro ele vai pisando no barro até gerar uma liga. Essa liga ela é necessária para que lá na frente o barro ele seja um barro bom. Só que ele primeiro, antes de chegar ao vaso, ele precisa passar por esse segundo processo de purificação. Depois desse processo de purificação, o barro ele passa por um processo que se chama empelamento, onde o oleiro pega esse barro, onde ele pisou, onde ele amassou com os seus pés, e ele coloca esse vaso sobre uma mesa.
E diferente do segundo passo, que ele a pisa com os seus pés, nesse terceiro passo, o oleiro começa a fazer mais ou menos como as mulheres aí que faz pão, que ele pega a massa e começa a fazer assim, vai para trás, para frente. Diferente do segundo passo que ele usa os pés, nesse ele usa as suas próprias mãos para fazer esse movimento. E é nesse processo que o oleiro ele tira todas as raízes que ficou lá do lamaçal, todos os vestígios que ficou lá de trás. É nesse processo que o oleiro ele vai tirando tudo, sabe? Toda sujeira, toda pedrinha, tudo aquilo que não pertence ao barro. Sabe por quê? Porque quando a gente chegar no passo mais para frente, quando o oleiro pegar esse barro e ele for colocar sobre a roda, se o barro tiver qualquer tipo de má qualidade, tiver qualquer tipo de pedrinha, tiver qualquer vestígio, alguma coisa desse tipo, o oleiro vai precisar refazer todo o processo, porque não vai ficar um vaso bom. Então esse processo é mega importante para que o barro vire um vaso perfeito. Só que esse trabalho, esse processo exige um pouco de cuidado, exige atenção do oleiro. E precisa que o vaso, que o barro esteja disponível para que o oleiro tenha a liberdade de tirar todas as sujeirinhas, todas as raízes que existem no meio disso. No quarto passo, que é o que eu acabei de dizer, o barro, ele vai sobre a roda. E nesse processo, o mais interessante aqui é que quando o oleiro pega esse barro e ele coloca sobre a roda, o barro, o vaso, o formato do vaso, ele não é formado de fora para dentro. Não. O oleiro forma o vaso de dentro para fora. O oleiro, ele começa a colocar as suas mãos e dar forma ao vaso, mas de dentro para fora. E é exatamente assim que acontece nas nossas vidas. Quando o Senhor ele nos encontra, quando o Senhor ele nos tira do lamaçal do pecado, quando ele tira todos os carrapichos que existem dentro de nós, e ele vai nos moldando, esse processo, ele vai começando de dentro para fora. Tudo que não presta, tudo que não faz parte da vontade dele, tudo aquilo que ele deseja que nós sejamos, ele vai moldando e ele vai fazendo esse molde de dentro para fora. E ele vai formando conforme a sua vontade. E é nesse processo que muitas vezes o barro, ele não atende a qualificação que precisa para que o vaso, ele se torne um vaso perfeito. E é por isso que aqui no versículo 4, quando diz aqui, contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E é nesse processo que ele precisa refazer tudo de novo. É nisso que ele precisa pegar e voltar lá para o segundo passo, terceiro passo, onde ele precisa ficar tirando de novo os carrapichos, tudo aquilo que trouxe a má qualidade para o barro. Você precisa estar disponível para passar por cada processo.
Você precisa estar disponível e com seu coração disposto a passar por esse processo que não é fácil. Mas se você quer alcançar o propósito final para a sua vida, para aquilo que o Senhor deseja sobre você, você precisa deixar com que Ele tire tudo aquilo que impeça você de viver o propósito do Senhor. O desejo de Deus é te moldar para que você fique de acordo com o desejo dEle, com a vontade dEle. Vamos lá. Desse quarto passo, nós vamos para o quinto. É quando o vaso, ele já está formado, ele já tem aparência de vaso, porém, as suas estruturas ainda não estão boas o suficiente. E é onde o oleiro pega o vaso e ele coloca sobre uma estante. É onde o oleiro precisa esperar. O vaso precisa esperar. Nesse momento, onde o oleiro coloca o vaso sobre essa estante, o oleiro vai fazer outras coisas. Só que os seus olhos estão sobre o vaso. Só que o vaso, muitas vezes, se sente abandonado. Muitas vezes o vaso sente que o oleiro esqueceu dele. Muitas vezes o vaso sente que está sozinho. Só que é nesse processo que o vaso precisa descansar. Precisa colocar a sua dependência total em Deus. É nessa fase, é nesse processo que o vaso precisa entender que o oleiro sabe o que está fazendo. Que ele está no controle da situação. E que Deus é um Deus que nos vê. Que por mais que as situações pareça que Deus ele está distante, pareça que Ele não está nos vendo, pareça que nós estamos sozinhos, é nesse momento em que o vaso precisa entender que o oleiro sabe exatamente o que está fazendo. Porque se o oleiro pega o barro, o vaso que acabou de sair da roda e já joga na fornalha, o vaso não aguenta. O vaso não aguenta. Ele se destrói. É preciso esse momento na estante, quietinho, confiando no oleiro, confiando no processo, confiando de que Deus sabe o que está fazendo. Sabe? Quando as mulheres que fazem pão, vamos voltar para o pão de novo. Que a mulher, ela vai, molda o pão, tem estrutura de pão, só que o pão está pequeno ainda. Só que ele precisa do quê? Descansar para crescer. Uma vez eu vi a minha avó fazendo bolo. Bolo não, pão. E ela colocou sobre uma forma, só que tinha um espaço assim, tipo, muito grande. Eu falei, vó, cabe mais um aqui. Falei pra ela, cabe mais um. Ela falou, não, porque quando ele vai crescer, se ele crescer, vai ficar tudo em cima do outro. É preciso do espaço. É preciso desse momento para que você cresça. É preciso desse momento para que você descanse no Senhor. Para que você confie no processo do oleiro sobre a sua vida. Esse processo ele é importantíssimo para que as nossas estruturas fiquem firmes. Para que quando chegar ao sexto passo, que é quando o oleiro pega esse vaso
quando ele pega esse vaso da estante e ele joga na fornalha, nesse processo, o oleiro ele não joga numa temperatura muito alta logo de cara. O oleiro ele vai aumentando a temperatura aos poucos. E nesse momento, nessa hora que a temperatura vai aumentando, a cor do vaso, ela vai mudando também. Ele sai de uma cor cinzenta e vai para uma cor avermelhada, que é o que nós conhecemos do vaso. Quando chega nessa fase, essa fase ela é dolorida. Porque conforme o oleiro ele vai aumentando a temperatura, o vaso acredita que ele não vai aguentar aquilo. O vaso ele acha que ele vai rachar. Só que o oleiro esperou o tempo exato. O vaso descansou. O oleiro continua no controle ali também. E ele sabe a temperatura exata que cada vaso aguenta. E o interessante é que você entra nessa situação, nesse processo, com uma aparência. Mas quando você sai dali, você já não sai do mesmo jeito. A sua aparência já não é mais a mesma. Você já não sai com o mesmo semblante que você entrou. Quando você sai dali, você sai totalmente diferente. Não é fácil. Não é fácil. Nós, muitas vezes, como cristãos, achamos que pelo fato de nós, muitas vezes, fazermos o que é certo, ir para a igreja, cuidar de pessoas, cumprir o seu ministério, o seu propósito, e aí as situações vêm, as coisas vêm, e a gente acha o quê? Não é justo, Deus, comigo. Faço tudo certinho. Por que isso está acontecendo comigo? E você não entende. É difícil você entender o porquê que está acontecendo essa situação com você. Só que sabe o que eu entendi e aprendi? É que o entender, ele não está no começo do processo. O entender, às vezes, está no meio e às vezes no final, ou às vezes você nem entende. Mas o importante é que quando você sai desse processo, você já não é a mesma pessoa. Quando você sai desse processo, você continua e começa a depender totalmente do Senhor. Quando o vaso, depois que passa por esse processo, ele está pronto para cumprir com o seu propósito original, que foi designado desde o começo pelo oleiro, porque ele já sabia o que ele queria fazer desde o começo. Desde quando ele extraiu o vaso lá do lamaçal, quando ele tirou o vaso lá de trás, ele já sabia exatamente o que queria fazer com aquele barro. E quando o barro ele chega nessa parte, nesse processo final, quando ele chega lá, quando ele vai cumprir o seu propósito, quando ele está pronto para ser um vaso de flor, quando ele está pronto para ser um jarro, para ser o que o oleiro escolheu, ali o vaso agrada o coração do oleiro. E é exatamente assim conosco também. Depois, quando nós estamos cumprindo o nosso propósito, nós agradamos o oleiro.
O propósito sempre será agradar a Deus. Quando nós cumprimos o nosso propósito, quando nós fazemos aquilo que foi designado a nós fazer, nós agradamos o coração de Deus. E é aí que a gente entende que o processo nunca será maior do que o propósito. Nunca. É nesse momento que os sentimentos eles precisam ficar de lado. É nesse momento que você precisa entender que o sentimento ele não pode ser maior do que o propósito. Porque se o vaso, em algum momento ele pudesse falar e ele falasse, não, oleiro, não, aqui não dá, pra mim já chega, tá doendo, não quero mais. Ele não conseguiria atingir a forma que o oleiro tinha pensado para ele desde o início. O seu sentimento, ele não pode ser maior do que a sua vontade de cumprir o propósito do Senhor. Você precisa entender que agradar ao Senhor é muito mais importante. É muito mais importante. Quando nós nos relacionamos com Deus e nós dizemos, Deus, faça de nós a tua vontade. Quantos de nós já falamos essa frase? Que é dita geralmente em momentos que nós estamos ok. Que nós não estamos passando por nenhuma dificuldade. É quando nós levantamos a nossa mão e dizemos, Deus, faz em mim a tua vontade. Faça em mim o teu querer. E aí, ele começa a fazer em nós a vontade dele. Ele começa a fazer em nós o querer dele. Só que muitas vezes, o querer dele, a vontade dele, para que a gente fique exatamente como ele imaginou para nós desde o início, vai doer. E você vai precisar passar por isso. Sabe o que é mais interessante nesse processo todo? É que quando o oleiro ele está amassando e amassa o barro, as suas digitais, ela fica no barro. Quando nós falamos de digital, nós falamos de quê? Identidade. Quando o Senhor ele começa a nos moldar, quando o Senhor começa a nos amassar, a identidade dele está sendo formada em você. A identidade dele está sendo marcada em você. É impossível alguém chegar perto, algum perito, alguma coisa, foi lá e fazer alguma checagem naquele vaso e não ver as digitais do oleiro. Vai estar em todo canto. E é exatamente assim com você. Deus ele começa a te moldar. Deus ele começa a te tratar. Deus ele começa a fazer o processo dele em você. E é impossível que alguém chegue em você e não veja que a identidade de Deus está sendo formada em você. Que o caráter do Senhor está sendo formado em você. E aí, mediante a tudo isso, nós começamos a pensar que vale a pena a passar por cada etapa. Vale a pena passar por cada processo, para que no final a identidade do Senhor seja formada em nós. Para que as marcas do Senhor sejam formadas em nós.
Hoje, eu vi um vídeo. E o vídeo, ele dizia assim, eu até compartilhei. O vídeo, ele dizia assim, que quando Jesus ele foi fazer o primeiro milagre lá no casamento, ele tinha água para poder fazer, para transformar a água em vinho. Só que muitas vezes, o que nós vamos ter nas nossas mãos são as uvas. E as uvas, para ela se tornar vinho, ela também precisa passar por um processo. Ela também precisa ser amassada. Ela também precisa passar pelo processo de fermentação. E aí é onde entra. Muitas vezes, o Senhor ele vai fazer milagres nas nossas vidas. Mas muitas vezes, o Senhor vai fazer com que você passe por um processo. O Senhor sabe exatamente o que você precisa. Seja um milagre, seja o processo. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes, nós realmente achamos que nós precisamos no nosso casamento, que nós precisamos na nossa vida financeira, que o que nós precisamos na vida dos nossos filhos, na nossa empresa, seja lá onde for. Às vezes nós pensamos que o que nós precisamos é de um milagre. Mas muitas vezes o que nós precisamos é passar por esse processo para que nós nos tornemos maduros. Para que quem chegue até nós veja que nós somos filhos maduros, filhos que não retrocedem, filhos que dizem: eu estou aqui, Senhor, e eu não estou aqui por causa de um sentimento, não. Te adorar é o meu prazer, é sim, mas quando eu não tiver desejo, eu também estou aqui. Quando eu quiser ficar em casa, eu vou renunciar à minha vontade, eu vou dizer: eu estou aqui. Quando eu quiser largar a mão de tudo e dizer: eu não quero mais nada, eu vou lembrar que o Senhor me resgatou, que eu estava lá no lamaçal e Ele me tirou de lá, e eu não arredo mais o pé daqui. Quando eu lembrar disso, quando eu tiver essas vontades, não vai ser elas que vão me dominar, porque eu passei por um processo e eu entendi que eu sou uma filha madura, que não volta atrás. Eu não volto atrás. A minha palavra, a palavra diz: seja sim, sim, seja não, não. Eu não retrocedo. Mesmo que as tempestades venham, porque em Mateus diz que a tempestade ela vem para o prudente e para o imprudente. Por aquele que está ou não, ela vem do mesmo jeito. A tempestade, o vento, as tribulações, ela vem. Seja para quem for, seja para aquele que está firmado na rocha, ou seja para aquele que está firmado sobre a areia. Mas quem é a sua rocha? Quem é aquele que você pode descansar e saber que Ele está cuidando de tudo? Você precisa acreditar, você precisa entender que muitas vezes o milagre, o tempo de milagre, ele já passou. Agora é o tempo de você viver os processos. É tempo de você ser filho maduro. É tempo de você, de fato, acreditar naquele que te capacitou para cumprir com o seu propósito, para cumprir com aquilo que Ele designou para você desde o início. Seja corajoso, seja ousado.
viva exatamente aquilo que Deus determinou a seu respeito. Só que fique tranquilo, porque o oleiro, ele não tem preguiça. E se precisar te refazer e fazer e refazer e fazer de novo, ele faz. Se precisar te quebrar, colocar você sobre a roda de novo, tirar os carrapichos de novo, ele faz. Desde que você esteja com o seu coração disponível, desde que você esteja com o seu coração rendido aos pés dele. Amém? Se coloque de pé. Eu não sei em qual fase você está. Eu não sei em qual fase, em qual processo você está. Talvez muitos aqui já passou pelo processo onde o Senhor já tirou você de um lamaçal de pecado. Onde o Senhor ele já extraiu você de lá. Ou talvez você esteja no processo onde Ele está te purificando. Ele está tirando, fazendo com que você tenha a liga perfeita para que Ele cumpra o seu propósito. Talvez você esteja no terceiro passo, onde o oleiro ele está tirando toda a sujeira. Talvez você esteja passando por isso, onde o oleiro ele está tirando todas as raízes que não pertencem mais a você, tudo aquilo que veio lá do mundo, ele está arrancando de você. Talvez é esse processo que você esteja passando. Ou talvez você esteja passando pelo processo de molde, onde o oleiro ele está colocando de dentro para fora tudo que não presta e está te moldando de acordo com a vontade dele. Talvez esse processo ele doa um pouco, mas esse processo ele é necessário para que você fique exatamente na forma em que o oleiro planejou para você. Não queira ter outra forma, não queira outro propósito, outro chamado de outra pessoa. Queira ser o que Deus preparou para você desde o início. Talvez você esteja no tempo da espera, onde Deus te diz: calma, descanse em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. Talvez você esteja nesse processo onde você precisa esperar, onde você precisa dizer: Deus, eu confio em Ti, eu confio naquilo que o Senhor está fazendo sobre a minha vida. Talvez você esteja nesse processo onde você precisa acalmar o seu coração, se render aos pés de Deus e dizer: Deus, toma toda a minha ansiedade. Meu coração é teu, Jesus. Aleluia. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar.
de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Confie no processo. Confie que Ele está te olhando. Estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade do meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro os rochedos do meu coração. A arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade do meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro os rochedos do meu coração. A arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade do meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro os rochedos do meu coração. O maior interessado disso tudo é Deus, claro, mas o maior beneficiado com o processo é você. Permita viver rendido aos pés do Senhor. Se permita passar por cada fase, dizendo: Deus, eu estou aqui, cumpra em mim o teu querer, faça de fato a tua vontade.
mas que de fato eu não saia da mesma maneira que o Senhor, que eu entrei neste lugar. Aquele que está disposto a suportar o processo, consegue desfrutar do propósito. Aquele que consegue suportar o processo consegue desfrutar do propósito. Ah, Jesus, nós queremos sim te dar liberdade em nós, para que o Senhor de fato cumpra em nós o teu querer, e que quando as ondas, quando as tempestades vier, eu me lembre que eu estou seguro nos teus braços, que eu posso descansar, que eu posso de fato, Paizinho, debruçar a minha cabeça no teu peito e saber que o Senhor está no controle de todas as situações.